Estamos iniciando mais um momento da Palavra de Deus e eu quero agora trazer você em oração, por isso eu convido você e sua família nesse tempo do Advento a nos preparar mais intensamente. Então que essa Palavra de Deus chegue no seu coração, que ela venha clarear tudo aquilo que está obscuro e que nós tenhamos em primeiro lugar a Palavra de Deus e que ela seja fonte de vida para nós. Hoje é terça-feira e nós temos continuidade na terceira semana do Advento. Por isso, o Evangelho de hoje é Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17. O livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. No total, pois as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia são 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Veja que interessante. Hoje, a genealogia de Jesus, ou seja, explica a sua origem, em São Mateus, com uma clara estrutura teológica simbólica, clara de perfilar uma resposta de origem de Pilatos, a pergunta de Pilatos. De onde és tu? Para Mateus, há dois nomes decisivos para entender de onde que Jesus Cristo, Abraão e filho de Davi. Então nós temos aqui dois personagens importantes, Abraão e Davi. Com Abraão, logo a dispersão da humanidade e depois a Torre de Babel. Começa a história da promessa. Abraão envia principalmente ao que está por vir. E veja que interessante, porque ele vai colocar agora a força e o poder de tudo aquilo que permanecia. Ele é o peregrino para a terra prometida. Toda a sua vida aponta para frente, na direção, em uma dinâmica do caminhar sobre sendo o que havia de ver. Para Abraão, a promessa se refere em primeiro termo à sua descendência, mas vai mais além. Com o seu nome serão benditos todos os povos da terra. Você vai encontrar em Gênesis 18, 18. E isso é importante, por quê? Porque nós vamos criando uma dinâmica e nós vamos percebendo que na singular história que apresenta a genealogia, já está presente desde o princípio a atenção para a totalidade. Fazei discípulo todos os povos. Mateus 28, 19. A universalidade da missão de Jesus está incluída no seu de onde. Por isso a genealogia de Jesus Cristo, em Jesus se cumpre a promessa feita a Davi de um reinado eterno. Isso significa de que todos os judeus esperavam que Davi voltasse para proclamar ali um rei como Elias. Hoje percebemos de que na genealogia de Jesus Cristo está totalmente determinada pela figura de Davi, o rei a quem tinha sido prometido um reino eterno. Há três grupos de 14 gerações. Primeiro, descendentes dele, Abraão até Davi. Com isso, depois a gente percebe que desde quase desaparece a dinastia, desde Salomão até o exílio da Babilônia, para ir subindo, novamente reconstituindo-se até Jesus, onde a promessa chega ao seu cumprimento final. E Jesus é o rei que permanece para sempre, embora com um estilo diferente. Se a gente observar isso, nós vamos estar percebendo que a genealogia termina com a mulher, Maria, que é totalmente um novo começo. A relativiza toda a genealogia através de todas as gerações. Tinha-se procedido segundo o esquema. Abraão gerou Isaque. E assim, contudo, no final aparece algo totalmente diferente, que é a referência a Jesus. E não se fala da geração antes, se diz, Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus. Com isso nós entendemos e compreendemos os grandes sinais do povo de Deus. Que Deus abençoe você. Queremos neste final pedir a Deus que abençoe você e sua família e que a palavra de Deus nesse tempo do Advento seja a primeira a entrar em nossa casa, em nosso coração. Por isso eu peço a Deus que vos abençoe, que vos traga sempre a vida e que Ele vos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.